Olá pessoal do YouTube, nesse vídeo vou falar do que faz a República não funcionar no Brasil. Então, se quiser saber dos motivos, vamos para o vídeo. Não é preciso ser engenheiro para saber que um prédio sem fundação ele não se sustenta. Um país ele não é diferente. Um Estado, para ser administrado, ele precisa saber o que precisa ser feito, ele precisa ter uma diretriz, ele precisa ter uma norma. E o título desse vídeo, ele é, na verdade, o trecho de uma frase do próprio Marechal Deodoro, que proclamou a República, que ele diz: República no Brasil é coisa impossível, porque será uma verdadeira desgraça. Ora, se o fundador da República está dizendo uma coisa dessa, como eu posso contrariá-la? E após tantos anos da República institucionalizada no Brasil, é possível já fazer uma análise desse regime e se ele foi benéfico ou não para o país. Antes de falar propriamente dito da República e dos seus problemas do Brasil, é preciso explicar duas coisas. Primeiro, o regime, o sistema que vigorava no Brasil antes da proclamação da República ou do golpe da República, que tecnicamente é o termo correto, o que houve não foi uma proclamação, foi um golpe, e a República em si. O vídeo não é sobre a República, o modelo republicano, é sobre a forma que o regime se instaurou no Brasil. Então vamos ao primeiro ponto, pois aparentemente quando se fala dessa forma, parece que o país era perfeito, não havia problemas, e a questão não é essa. A questão é que antes da proclamação da República, o Brasil vivia sob o regime monárquico, um regime parlamentarista monárquico, onde o imperador era chefe de Estado e você tinha o parlamento, que dali saía o chefe de governo, quem realmente administrava o país, tomava conta do orçamento e das políticas públicas. E você tinha como norte das políticas de Estado, de onde o país deveria estar, do desenvolvimento do país, junto o monarca e o chefe de governo. Então, havia uma diretriz, havia uma política de Estado. Lembrando, para você que não sabe a diferença entre Estado e governo, é só clicar aqui no iCard e ir para o nosso vídeo onde eu explico a diferença de Estado e governo. Isso é muito importante para a gente poder entender as diferenças dos regimes entre os países. Isso mostra basicamente que o país tinha uma continuidade. Claro que não era perfeito, tinha seus problemas graves inclusive, mas a coisa andava, chegando inclusive a gerar admiração de países como, por exemplo, os Estados Unidos e de grandes nações da Europa, que convocavam, por exemplo, Pedro II para ser juiz de questões internacionais, porque não tinha ONU. Então, quando tinha um conflito entre países, se convocava uma grande personalidade, alguém que era respeitado no meio internacional, para mediar esses países. Então, logo depois da independência, o país passa por um processo de estruturação, de estabilização com Pedro I. Pedro I abdica, retorna a Portugal e o país entra então na fase da regência, que foi uma fase muito conturbada, onde você não tinha a figura do imperador, a figura do chefe de Estado. Ela é resolvida com a coroação de Pedro II, que aí resolve essas situações e o país entra numa fase de estabilidade muito grande. Pedro II foi imperador do Brasil durante 49 anos, um regime estável que funcionou e até hoje é o período mais estável do país. Fazendo esse paralelo, nós podemos ir agora para o segundo ponto, que é a questão da República em si. O problema não é a República em si, o problema é como a República é implantada e como as coisas são organizadas e desenvolvidas em torno disso. Por exemplo, nós temos os Estados Unidos, que já nasceram desde a sua independência como uma república presidencialista. A forma de funcionamento, a forma das instituições trabalharem são as mesmas desde a independência. A Constituição deles é a mesma, então não teve alteração, não teve mudança brusca do caminho. Não é à toa que os Estados Unidos hoje são o modelo do que é uma república presidencialista. E aqui no Brasil? O importante é nós analisarmos aqui no Brasil o que aconteceu de fato no Brasil. É comum nós escutarmos no Brasil que a República
ela é um regime mais avançado, que as monarquias são um retrocesso, que a república traz a democracia, mas quando nós olhamos de fato a questão, nós vemos que a coisa não é bem assim. Olhando, por exemplo, como aconteceu a troca do regime aqui no Brasil, nós vemos que foi um golpe muito do sem vergonha que acabou prosperando e que não teve muita resistência, infelizmente. Tudo começa com os republicanos. Os republicanos eles já existiam no Império. O Império nunca proibiu do Partido Republicano divulgar suas ideias dentro do período do regime monárquico durante o Segundo Reinado. Porém, essas ideias elas nunca adentraram no imaginário popular. A população ela tinha um grande apreço pela monarquia, por Pedro II, pela Princesa Isabel, pela coroa em si. É curioso pensar, por exemplo, que Marechal Deodoro fosse o cara responsável pela proclamação da República. Ele não tinha nenhum apreço pela República, como eu já disse no início desse vídeo, com a frase que ele diz a seu sobrinho. Então, como que o Marechal se torna um cara defensor do imperador, um cara que respeitava a monarquia, aquele que é o agente do golpe que derruba a monarquia? Isso acontece por duas mentiras dadas pelos republicanos que fazem com que ele, ao pensar que estava derrubando o governo, ele na verdade estava derrubando o regime, pois, como eu já disse, durante o regime monárquico existiu o governo e existia o chefe de Estado, que era o imperador. Na cabeça de Marechal Deodoro, ele estava derrubando o governo do primeiro-ministro, o Visconde de Ouro Preto, quando na verdade a coisa estava acontecendo para pôr fim à monarquia. E a coisa é tão bizarra que quando o Marechal sai com as tropas para derrubar o governo, como ele pensava, ele dá vivas ao imperador. Então, era claro que ele não tinha intenções de pôr fim à monarquia. A segunda parte dessa história ela é mais bizarra ainda, porque, tá, tudo bem, derrubou o governo de Ouro Preto, mas o que os republicanos queriam era derrubar a monarquia. Então, como eles convencem agora Deodoro a derrubar a monarquia? Então, eles dizem para Deodoro que, beleza, derrubamos o governo, mas o imperador vai anunciar Gaspar Martins, que era um político gaúcho, como o novo primeiro-ministro. Aí Deodoro ficou possesso, porque Gaspar Martins tinha tido uma disputa com Deodoro, quando os dois ainda eram jovens, disputado o coração da mesma mulher, e Marechal Deodoro tinha perdido. Então, é triste. É triste chegar nessa conclusão e descobrir que o Brasil só virou república por causa de uma mulher. Por uma contenda pessoal da sua juventude. Então, vejam o nível que foi o início da república. Mas isso é só o início. Então, tudo bem, derrubaram a monarquia, e aí os republicanos, no calar da noite, organizaram a expulsão da família imperial do Brasil. Dom Pedro foi, mesmo com o Conde D sugerindo um contragolpe ali, Pedro II não aceitou, eu acho que deveria ter aceitado, mas tudo bem. E agora é preciso organizar a república, afinal de contas, expulsamos a família imperial, ficamos com o país na nossa mão, e agora o que nós fazemos? Bom, já havia sido praticamente escolhido o presidente, seria Marechal Deodoro, sem eleição, sem nada, afinal de contas não havia tempo, acabaram de proclamar a república, e precisavam organizar aquilo ali. E o problema é que tinham diferentes grupos de republicanos. Não tinha só um grupo de republicanos. Então tinham os positivistas, tinham aqueles que achavam que nós tínhamos que pegar um modelo americano, e tinham os militares naquela disputa. E qual modelo prevaleceu? O modelo que prevaleceu foi uma mistura de todos eles. E aqui começa o problema. A república ela já começa sem saber o que ela vai ser. Ela já começa sem ter um plano, ela já começa sem ter um ideal, ela já começa sem ter um projeto, sem ter um programa, sem ter nada. E nesse contexto, pegam o modelo americano, que é a república presidencialista, federalista, com a filosofia positivista, com toques do militarismo, e tcharam, está feita a república no Brasil. Agora, me diz qual a chance disso dar certo. Então, fazendo um breve resumo da história da república no Brasil,
nós vemos o sistema caótico que se instalou frente aos 49 anos de estabilidade e garantias institucionais que o Império dava ao Brasil. E esse é o segundo ponto, estabilidade. A República não tem estabilidade, ela não tem um trajeto, uma coisa contínua do país que ele funciona, não. A cada governo é uma surpresa, a cada troca é um Deus nos acuda e vamos ver o que vai dar. E olhando a história da República, nós vemos isso. É proclamada a República em 1889. Em 1891, o país quebra com uma política do encilhamento. Rui Barbosa era o ministro da Economia, o país simplesmente quebrou. O país entrou em bancarrota, quebrou. Passando por esse processo, então ali nós já estamos na primeira quebradeira. 8 anos depois, em 1897, surge a primeira favela no Rio de Janeiro. E como surge essa primeira favela? O governo federal ele chama o exército para combater Antônio Conselheiro, você já deve ter ouvido esse nome, na Guerra de Canudos, e o exército combate Conselheiro. E a República faz uma promessa que os brasileiros já tinham ouvido lá nos tempos de Pedro II, quando o Brasil entra na Guerra do Paraguai, que quem combatesse, os negros que combatessem na Guerra do Paraguai receberiam terras e liberdade. Basicamente quem combatesse, quem ajudasse o Brasil, receberia terras, se fosse escravo, receberia liberdade. A República, então, ela volta com essa promessa e promete que aqueles que combatessem as tropas de Antônio Conselheiro em Canudos, ao retornar, receberiam terras para poder viver. Muitos acreditaram, foram e quando voltaram, não tinha terra, não tinha assentamento, não tinha nada. O que eles fizeram? Invadiram o Morro da Providência, no Rio de Janeiro, e ali surge a primeira favela do Rio de Janeiro. Isso em apenas 8 anos de República. Nós já tivemos uma quebradeira do país e já surge a primeira favela. Para manter uma certa estabilidade e governabilidade, faz-se um acordo meio bizarro entre São Paulo e Minas para alternar os presidentes. Então, olha que loucura. Os estados acordaram que ia se trocar o presidente alternadamente em cada eleição. Ora um presidente de São Paulo, ora um presidente mineiro, e assim sucessivamente. E os outros estados da federação, como ficavam nessa situação? Ficavam de fora. Só que essa situação não durou muito tempo. Na década de 30 começam algumas revoltas, até que Getúlio Vargas toma o poder em 1930, depois sai, depois volta, e aí tem um outro golpe, que é o golpe militar, e tem a redemocratização, e nós estamos aqui. Por incrível que pareça, essa loucura que nós vivemos, esse é o período mais estável da República. E mesmo assim, nos últimos anos, nós vimos impeachments e crises e confusões que nos fazem perguntar se vale a pena continuar com este modelo. Desde 1889, o país não conseguiu passar 49 anos, se comparado com o período de Dom Pedro II, 49 anos de estabilidade. O maior período, por enquanto, onde essa república tem visto certa estabilidade, se é que nós podemos chamar assim, dessa república, vem de 1988 para cá, após a redemocratização. Essa república, que deveria ser democrática, que traria avanços, ela, se nós olharmos pela sua história, ela fracassou de forma absurda. Foram 3 ditaduras, 6 constituições só durante a República, inúmeros golpes. Se eu for falar dos golpes da República, esse vídeo vai levar bastante tempo. Então, é preciso pensar no modelo. A forma de administrar o Estado, e a República é isso, é como nós vamos administrar o Estado, como as coisas vão acontecer no país, elas precisam ser pensadas e elas são a base de sustentação do país. É a partir disso que as decisões são tomadas. Então, se o modelo está errado, se não há uma garantia de estabilidade, um regime que realmente mostre que é capaz de dar uma estabilidade e fazer o país funcionar, para que continuar com este modelo? Não caiam nesse mito
de que monarquia é coisa de passado, não podemos questionar o presidencialismo, que a república é assim mesmo, na próxima eleição nós elegemos o melhor, que funciona. Isso é balela. O regime ele é problemático desde o início. Quantas alterações de presidentes já foram feitas e mesmo assim a coisa não anda, a coisa não funciona. Então o problema não é ali. Será que o problema não é o modelo? Será que não está na hora de nós questionarmos o modelo? Então, espero que tenham gostado do vídeo. Deixe no comentário a sua opinião. Se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal para não perder nenhum vídeo. Você que já é inscrito, muito obrigado. Até o próximo vídeo, pessoal.